Isso aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos esperar lá, né? Ele começou pela página da Oficina de Cristo, eu estou começando pela minha página aqui do R.A. Lima Lima, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom dia a todos vocês que estão se achegando aí. Que Deus abençoe vocês ricamente em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia gostoso, né? Um dia maravilhoso. Deixa eu apagar aqui isso aqui. Fecha. Um dia friozinho, um dia com um friozinho, né? Mas um dia gostoso, né? Para quem quer dormir até mais tarde, né? Glória a Deus, muito bom dia, vocês estão se achegando aí, né? Maravilha, né? Glória a Deus, né? O Emerson, Pai Senhor Jesus, Emerson. Quem deve estar com bastante frio é a irmã Rita, lá de Nova Friburgo. Lá é gelado, lá no verão, uma vez eu subi aquela montanha lá. Cheguei lá em cima com frio batendo os dentes. Eu falei, meu Deus do céu, eu pensava que o Rio de Janeiro era 40 graus, essas coisas, né? E lá tava um frio do caramba. Eu falei, poxa vida, pleno outubro, né? Foi em outubro que eu fui uma vez. Fui várias vezes lá, mas uma vez eu fui em outubro, aniversário do Águias de Cristo. E aí, poxa vida, que frio. Maravilha, Deus abençoe a todos vocês que estão se achegando aí. Eu já vou antecipando para que vocês peguem suas Bíblias no livro de Tiago, Tiagão, né, meio que irmão de Jesus, no capítulo 2 do livro de Tiago, versículo 14 em diante, fé e obras. Nós vamos falar um pouco de fé e obras. William Santos, bom dia. Vocês vão ver vocês vão ver uma página, né? Uma página que é PRRA Lima. Essa é uma página oficial que eu tive que criar, porque meu Face sempre chega com 5.000 pessoas, e aí eu tenho que fazer aquela limpeza no Facebook, e aí eu acabo excluindo algumas pessoas, depois elas me escrevem inbox, poxa, você me excluiu, né, tal. Então, eu até abri outro Facebook, mas agora eu peguei uma página que já era minha e reativei ela. Estava com uma página do Águias, né? Mas daí, como eu saí do Águias de Cristo, a página era pessoal minha, eu reativei essa página para mim, para que eu possa ter mais pessoas e não ter que ficar excluindo, né? E olha, já estou com quase 3.000 pessoas ali. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. José Carlos Borges, bom dia, bom dia. Irmã Rose, bom dia. Paz do Senhor Jesus, sargento. Deus abençoe. José Carlos Borges, bom dia. Pastor Lima, obrigado. Né? Que Deus abençoe todos vocês. Olha que beleza, né? O povo às vezes reclama de tudo, né? Mas você pode ouvir hoje o culto, assistir o culto deitado na cama, né? Glória a Deus, né? E se for aqueles bem pentecostais, quero ver você ficar em pé na sua cama e sapatear. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho de fé, galera? Um pouquinho de fé. A nossa vida, ela é movida através da nossa fé, através daquilo que nós acreditamos de dentro para fora, né? Através de tudo aquilo que nós colocamos de dentro de nós para fora, aquilo que nós acreditamos aqui, e através das obras nós tomamos atitudes, né? Porque a fé e a obra, ela caminham juntas, né? Não existe fé sem obras, e não existe obras sem fé. Então, o Tiago aqui, ele diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante, ele começa dizendo assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se
e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, né? E eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem. E os demônios, eles têm uma vantagem maior do que muito crente, né? Que os demônios, além de crer, eles estremecem, eles tremem de medo, né? Versículo 20: insensato ou louco, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A perfeição da tua fé é através do exercício das obras, né? Cumpriu-se assim as Escrituras. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado, né? Foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Então nós vemos aqui uma lição bonita, né? Que a fé ela sem obras, ela é morta. E também a nossa fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. A mesma coisa, né? Se você tem um corpo, você tem os músculos no teu corpo, se você não exercitar o seu corpo, né, você não vai criar músculos e forças para aquilo que você precisa. Né? A fé, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos fé, nós temos essa musculatura que se chama fé, mas se nós não exercitarmos ela, de nada adianta. Ora, alguns dizem, eu tenho fé, mas cadê as obras? Mostra, né, as tuas obras, né, através da tua fé, ou vice-versa. Mostra a tua fé através das obras. Porque não adianta você dizer, eu creio em Deus. Quantas pessoas você encontra aí no mundo afora dizendo, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, Deus é isso, Deus é aquilo, mas não tem fé. E a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela vem acompanhada do quê? De atitudes que nós devemos tomar e mostrar para Deus que nós acreditamos nele através da nossa fé. A palavra de Deus, ela é condicional, ela tem condições para que nós possamos mostrar a nossa fé. O que é incondicional é a fé de Jesus. Jesus Cristo, ele teve fé, né? A graça, ela é incondicional. Por que ela é incondicional? Porque foi Jesus quem fez pela fé do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus, ele toma a posição de vir para esta terra e morrer no nosso lugar, o que o Senhor Jesus fez? Ele fez a fé dele. Foi a fé do Senhor Jesus em salvar todos aqueles que nele creem hoje. Então ele veio e ele teve fé. Jesus, ele teve fé, ele acreditou. Ele veio para cá e ele nasce, ele cresce, e quando ele cresce, simplesmente o que ocorre? Jesus, ele é provado também. E ele coloca a fé dele em prática, né? E ele começa a anunciar o evangelho dele,
né, ali pelas obras e pela fé. Então, se Jesus só viesse, imagina se o Senhor Jesus Cristo só viesse, nascesse, crescesse nessa terra, mas não praticasse o quê? As obras, né? Então, ele mesmo nos mostra, o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que a fé sem obras, ela é morta, né? Ela não tem vida, mas a fé, ela começa a ter vida quando nós praticamos. O nosso próprio Deus, ele tem o quê? Ele tem a fé, né? Mas como assim, pastor? Deus, lógico, a palavra de Deus, ela diz o que em João 3,16? Ela diz bem claro: e Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ele amou, quer dizer, olha, ele teve fé, ele teve um amor gerado pela fé, né? Que entregou, aí ele fez o que? A obra. A obra do próprio Deus foi o que? Dar o próprio Filho. Então Deus, ele sempre está mostrando o que? Exemplos para que nós devemos ali simplesmente copiarmos do próprio Deus. Deus, ele lá no começo da história, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, ele diz o que? A palavra de Deus diz o que? A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, não havia nada, quer dizer, só havia coisas, trevas, escuridão, mas o Espírito de Deus estava ali. Aí Deus, ele pratica o que? As obras. Ele começa a chamar a existência pela fé para que se materialize nas obras de Deus. E ele começa a dizer, haja luz e houve luz. Então ele chamou pela fé e ele estando ali na terra se materializou o que? Através da obra. Porque senão Deus ficaria lá no trono dele, de lá de cima, ele diria, olha, eu acredito que a terra... Não, Deus, ele veio aqui. E quando Deus, ele vem aqui, né, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade estava ali. Né? Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus não estava sozinho, ele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estava ali a Trindade. Então, Deus ali, ele pega e chama o quê? Ele façamos o homem. Nota que Deus, ele poderia simplesmente pela fé, não, olha, homem, surja. E o homem surgiria. Mas não foi assim. Deus, ele teve o quê? A atitude da obra. Aqui que a palavra de Deus nos fala. Que Deus vai lá, ele pega o barro e ele molda um boneco. Né? E simplesmente esse boneco de barro, ele é o quê? Ele se transforma em carne, osso, veia, sangue, e ele sopra o fôlego de vida, né? E aquele bonequinho de barro, então, passa a ser o homem. Amém? Então, vocês estão entendendo como que funciona? Não adianta você falar que tem fé se você não tiver atitudes. Deus, ele teve que sair do trono dele, dos mais altos céus, na glória dele, onde ele estava, e vir na terra fazer o quê? Uma obra. E a nossa vida, ela é dessa forma. Nós temos que nos pautar na obra. E nós vemos que a fé, ela é loucura. A palavra de Deus, ela diz que a fé, ela é loucura, mas para quem é loucura? Para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão sendo condenados por si próprios para o inferno. Essa é a realidade. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, a fé é loucura para os que perecem. Por quê? É loucura, poxa vida. Se você vê, olha, Josué, ele atravessa o Jordão e ele vai ter que vencer ali simplesmente uma batalha. E de repente ele se depara com um exército muito forte, simplesmente ele se depara ali com as muralhas de Jericó. E Deus faz o quê? Olha, vocês vão ter que usar da fé. Mas eles não ficaram sentados diante da muralha, olhando ali, olha, a muralha vai cair porque Deus falou. Deus deu que determinou coisas para ele que aos olhos dos homens era loucura. Então o que eles fizeram? Eles começaram, Deus ordenou, olha, vai os sacerdotes na frente com a arca da aliança, tal, e vocês vão dar 7 voltas, né, ao redor
né, de Jericó, das muralhas de Jericó. Jericó era considerada como uma fortaleza que era invencível, mas a fé com as obras, a atitude das obras, que as obras muitas das vezes, a condição que Deus muitas das vezes impõe para nós, é loucura. É loucura, você não vai compreender, você não vai entender, simplesmente você vai ter que acreditar, né? E ali simplesmente o exército de Israel começa a dar as 7 voltas, em volta da cidade ali, das muralhas de Jericó, 7 voltas, né? E na 7ª volta, aí Deus operou, aí veio a condição da parte de Deus, porque eles se movimentaram, eles acreditaram e mostraram, não, eu creio. E ali simplesmente as muralhas ruíram, caíram. Amém? Outras coisas também eu posso falar sobre Naamã. Naamã, simplesmente, ele tinha lepra, ele tinha uma doença, e ele vai atrás do profeta Eliseu, e o profeta não recepciona, mas dá uma ordem através do moço, Geazi, e diz, olha, vai lá e fala para Naamã, né, simplesmente mergulhar 7 vezes no rio, né, ali no Rio Jordão. E aquele rio era sujo, né, e simplesmente Naamã, ele vai. Só que, poxa, eu vou ter que mergulhar 7 vezes. Por que ele só não me tocou, colocou as mãos em mim? Porque é um mistério de Deus, onde Deus ele quer provar para nós também, que nós temos participação em muitas coisas. Naamã, ele vai embora e ele passa no Rio Jordão e ele mergulha 7 vezes. Ah, mas por que não podia mergulhar uma vez só? Foi determinação de Deus. E o que Deus determina para nós, nós temos que obedecer através das nossas obras. Porque senão a nossa fé ela é morta. De que adianta você ficar dizendo, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas você não pratica as obras de Deus. Você não pratica o que a palavra de Deus manda você praticar. O que a palavra de Deus manda você praticar? Muitas pessoas que não têm fé ficam simplesmente se levantando contra a palavra de Deus, tentando dar jeitinho aqui, tentando dar jeitinho ali, e Deus não é Deus de jeitinho. Muitas pessoas às vezes simplesmente começam, Deus entende tudo, meu irmão, ele entende até a sua falta de obras pela fé, ele entende que você está sendo reprovado por Deus, por ele mesmo, pelo próprio Deus, por não praticar o que? A fé com as obras. Não adianta você falar, eu creio, eu vou ser salvo. A nossa salvação, ela está em Cristo Jesus pela condição da graça. Jesus morreu, ressuscitou, se assentou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Nós somos salvos só por isso? Não. Nós temos que crer no Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quando nós nos achegamos a Deus, o Senhor se achega a nós. E quando o Senhor se achega a nós, nada mais, nada menos é que isso daqui, a palavra de Deus se achega a nós. É chegado a nós o reino de Deus, a palavra de Deus. E aí, essa palavra, ela chega com condições. O que é a condição para a salvação? Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu acredito no Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é a condição? Quem crer e for o quê? Quem crer e for batizado nas águas será salvo. Quem não crer já está condenado. Não adianta só você acreditar sem as obras. Por isso que existe o batismo. A palavra de Deus mostra para a gente, olha, eu acreditei. Então, poxa, mas eu fui batizado numa época de frio. Eu não vi a hora de descer as águas, porque eu acreditava nesse Deus e acreditava que daqui para frente eu teria que ter uma vida pela fé, manifestando a minha fé através das obras. Então eu fui batizado nas águas e comecei a praticar a palavra de Deus, as condições, né? A parte de Jesus é incondicional. O que ele fez na cruz não teve uma condição para que ele o fizesse, senão a fé do nosso Senhor Jesus. Mas a salvação, ela impõe o quê? Condições, é uma fé
condicional, e ela é loucura. Olha, podemos pegar todos os personagens da Bíblia, né, que tiveram que exercitar a sua fé para vencer batalhas, para vencer guerra, para vencer situações. Olha, nós podemos falar de Gideão também. Gideão, ele teve que acreditar no Senhor. Ele tinha 32 mil soldados, Deus visita e vai tirando os soldados daqui e dali. Daqui a pouquinho Gideão fica só com 10 mil soldados para lutar contra um exército que ele não conseguia contar aos olhos, porque pareciam gafanhotos de tantos soldados inimigos que tinha. E Deus ali pega, tira simplesmente 9.700 soldados dos 10 mil que tinha sobrado, ficam só 300 soldados. E desses 300 soldados, Gideão teve que acreditar e ir para a guerra com essa loucura. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé é loucura para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão... Olha, de repente, muitas pessoas estão dentro das igrejas, né? Simplesmente, eles estão dentro da igreja, mas eles estão com uma fé morta. Eles estão simplesmente com uma fé morta, eles não acreditam, eles não têm obras. E ficar dentro de 4 paredes, sem obras, você simplesmente está... mas a minha obra é pegar meu carro e ir para a igreja, ouvir a palavra. Amém? É uma obra, sim, né? Mas existem condições na palavra de Deus que nos arremete a loucuras. A loucuras. O que você pode dizer aí que é loucura na palavra de Deus? Nos tempos em que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, nessa pandemia, nesses problemas inúmeros que estão surgindo, o que você acha que é loucura, né, nos dias de hoje, né, que nós devemos continuar praticando? Nós estamos aí nos exercitando com os cultos aí nos lares, já estamos acostumados com cultos nos lares, mas o que você pode dizer que é uma loucura? Escreve aí. O que você acha que pode ser uma loucura? Né? A sua fé é uma loucura. O que você pode dizer? Olha, nos dias de hoje é loucura fazer isso que a Bíblia está mandando eu fazer. Escreve aí, coloca aí, vamos debater sobre isso daí. Vamos fazer um culto hoje meio que dinâmico. Amém? Então, o que você acha que é loucura? O que você pensa que é uma loucura nos dias de hoje para mostrar que você tem fé? Né? Eu falo da minha parte. Para mim é loucura o tempo que nós estamos vivendo. Para mim está sendo loucura muitas coisas, mas pela fé eu estou realizando tudo que a palavra de Deus manda com que eu faça. Eu acho que vocês deixaram os celulares ligados e foram tomar café, alguma coisa, porque ninguém está ali interagindo aqui comigo, aqui, né? Glória a Deus, né? Deus abençoe todos vocês, gente, mas coloca aí o que você acha que é loucura nos dias de hoje, nós praticarmos, nós fazermos, né? O que você acha que é uma loucura? É loucura eu fazer isso agora. Nós nem estamos no prédio. É loucura eu ter que agir dessa forma. Você tem que exercitar essa fé. Você tem que manifestar. Olha, o Lucas escreveu aqui, dízimo e oferta. O que você acha do dízimo e da oferta? É loucura nos dias de hoje? Tempo de escassez. Poxa, todo mundo está passando necessidade. Muita gente está sendo mandada embora. Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Tem 11 pessoas, mais de 11 pessoas, muito mais. Né? É loucura dar o dízimo e oferta? Ou é a prática de uma obra? Essa obra de você ter essa atitude de entregar o teu dízimo e a tua oferta é válida? Né? Aí as pessoas vão dizer para mim, mas o dízimo ele é do Velho Testamento. Então vamos tirar o Senhor é meu pastor e nada me faltará também, porque é do Velho Testamento. Mas existe uma regra muito rápida de você compreender o que é lei, o que é estatuto, o que é mandamento. Muitas pessoas, até mesmo os crentes, por falta de praticar, exercitar as obras, né, ficam ignorantes. Uma das obras que todo crente deveria praticar, principalmente crente com 1 ano de igreja, deveria já ter lido todinho esse livro, a Bíblia.
com um ano de igreja, no mínimo, uma vez, né? O crente com mais, ele deve ler várias vezes a Bíblia nesses anos que tem passado. Ah, mas eu leio um versículo. Não, lê toda a Bíblia, conheça o seu Deus. Conheça esse seu Deus. O Lucas colocou algo aqui, né? Sobre dízimo e oferta. Uma regra simples para você entender. Quando alguém disser para você o dízimo e a oferta, o dízimo é da lei. Está errado. Por que está errado? Não precisamos entrar em questões profundas teológicas, disso, daquilo. Quem foi justificado pela fé? Moisés ou Abraão? Espera aí, a Bíblia está falando sobre Abraão aqui. Nós acabamos de ler que Abraão ele foi justificado pelas obras aqui. Espera aí, e foi creditado, foi dado um crédito para Abraão por causa da fé de Abraão. Ok? Ok. Quem deu o dízimo primeiro? Você vai falar Abraão. Não, foi Abel. Caim e Abel. Mas Abraão, ele foi antes de Moisés. E Moisés, ele, vendo que o dízimo era bom, ele incluiu na lei. Ele colocou na lei, porque faz parte do Senhor. Ah, mas Jesus Cristo cumpriu tudo isso. Então a fé de Abraão, que transcende do Velho para o Novo Testamento, esquece, você não pode assumir ela. Porque em Romanos fala que nós devemos ter a mesma fé de Abraão. Então você não pode ter essa fé. Você tem que ter a fé de Moisés, a lei. Ok? Então olha como que é fácil explicar para você as coisas do Velho e do Novo Testamento. E se você pegar em Números 18, você vai ver que dízimo é o quê? Estatuto. Dízimo é um estatuto. Não, ele faz parte da lei, mas dízimo, ele é um estatuto, o quê? Perpétuo. O que é a palavra perpétua? A palavra perpétua é o que transcende para sempre. Está entendendo, meus irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Lucas colocou aí, dízimo e oferta. É uma prática, é uma obra que as pessoas têm que provar. As pessoas querem enriquecer, né? As pessoas querem enriquecer e acham loucura. Poxa, que loucura né? Fazer uma... Olha, nessa época está todo mundo apertado. Quando a Bíblia, ela diz o quê? A condição da Bíblia para os dias de escassez é o quê? Que nós não seremos envergonhados. Essa é a condição para aqueles que creem e praticam a obra de Deus. Praticam a obra, exercitam a sua obra. Então, em nome do Senhor Jesus, em tempos de escassez, eu não serei envergonhado. Em tempos de escassez, eu prosperarei. Por quê? Eu pratico a obra de Deus ou eu só ouço a obra de Deus? Aí, a pergunta agora é minha para vocês. Quem vai ser abençoado? Aquele que pratica, porque a palavra de Deus, ela diz, não sedes só ouvintes, mas sedes o quê? Praticantes. O que nós estamos ouvindo hoje está o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi, então eu vou praticar essa palavra de Deus através das obras. Então, olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, quando praticamos, nós estamos o quê? Mostrando a condição, né, que nós temos em acreditar em Deus. Em acreditar em Deus. Saiba que houve tempos no passado, aonde pessoas foram provadas para ver em que elas acreditavam. Olha, eu poderia falar de milhares de pessoas aqui no Velho Testamento, mas eu vou falar de uma viúva que estava no tempo de escassez. Essa viúva, ela estava no tempo de escassez. O profeta, ele simplesmente é ordenado por Deus, para ir a Serepta procurar uma viúva. E essa viúva iria enriquecer quem? Ela iria enriquecer ali a própria vida dela. Havia Jesus Cristo no Novo Testamento, ele fala o quê? Jesus Cristo no Novo Testamento, ele fala, havia muitas viúvas em Israel. Havia muitas viúvas em Israel. Jesus, ele diz no Novo Testamento, havia muitas viúvas em Israel. Mas Deus escolheu quem?
uma viúva de Serepta, que não era ali israelita. E aí simplesmente o profeta chega até ela. E ela ali estava o quê? Catando gravetos, ela estava se preparando para fazer um bolo, né? A fim do que ela viesse, ela e o filho. O que ela tinha na mão dela representava a morte. O que o profeta tinha na boca, que geraria fé no coração daquela mulher de Serepta, era o que? Vida. Então, o profeta chega ali, imagina, nos dias de hoje, profeta, eu fico imaginando Elias, aquele cara truculento, aquele cara que cortou a cabeça de mais de 400 profetas de Baal, aquele cara truculento, aquele cara... Então, ele chega, de repente, numa velhinha. Imagina se fosse nos dias de hoje. Do que nós não seríamos chamados, do que nós não seríamos ali intitulados. Imagina, ele chega ali naquela senhora que estava catando gravetos, e aquela senhora, ela revela para que ela estava catando aqueles gravetos. Ela simplesmente diz, olha, eu estou catando tudo isso aqui a fim de que eu e meu filho venhamos comer a última refeição e nós venhamos morrer. E aí o profeta, ele vai enviado por Deus ali para exercitar a fé daquela mulher, que Deus estava se compadecendo dela, não queria que ela morresse. Mas para aquela mulher não morrer, ela precisava o quê? Simplesmente de mostrar a fé que ela tinha, a partir do que o profeta estava anunciando, amém? E agir com obras. Porque a fé sem obras é morta. Não ia adiantar aquela mulher de Serepta, ela simplesmente dizer, olha, eu creio no Senhor Deus. Ela não se safaria do que a situação de escassez estava ali determinada para que ela morresse. Vocês estão me entendendo? Então o profeta chega e diz, olha, eu sou profeta, tal, ele ministra uma palavra de Deus no coração dela, ela é acrescida de fé, e ali o profeta diz, olha, agora você vai e faz tudo o que você ia fazer, só que você faz primeiro para mim, porque ele era o representante legal de Deus, como todo sacerdote, como todo pastor nos dias de hoje, é um representante legal de Deus aqui na terra. Os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo e Deus não permitiu. E eu louvo e bendigo a Deus. Olha, se alguns falam que é profissão, outros falam que é vocação, não importa. Eu tenho um orgulho santo de representar o próprio Deus aqui na terra. Eu estou acima de qualquer presidente, de qualquer potência nesse mundo, porque eu represento Deus. Eu não represento homens. Então, olha, aquela mulher, ela viu o quê? A presença de Deus na vida do profeta. Ela acreditou. E simplesmente era loucura. Pô, quem tivesse ali do lado, se tivesse gente ali, ia falar, você é doida, você tem pouquinho, você ainda vai dar para esse marmanjo, você vai dar para esse sem vergonha, esse cara vai enriquecer, vai comer o teu pão, vai comer, ele é um charlatão. Sim ou não? Seria mais ou menos essas palavras, ou até pior, mas ela simplesmente ouve o que o profeta gerou sobre ela, que se cumpre Ezequiel capítulo 44, que diz que o sacerdote, o profeta, o homem de Deus, ele simplesmente faz o quê? A oração que repousa sobre a pessoa, o quê? Repousa sobre a pessoa a bênção sobre o lar. Isso está sobre nossas vidas. Por isso que você tem que honrar o teu pastor, você tem que honrar o teu líder aí, você tem que honrar ele, porque ele tem essa unção, o pastor tem essa unção de fazer a bênção de Deus se estabelecer sobre o teu lar, sobre tua casa, sobre tua família. Através do quê? Aleluia. Por que você acha que a palavra de Deus nos ensina que não vos apresenteis de mãos vazias diante de um profeta? Não apresenteis. Por quê? Porque Deus quer saber o que está no teu coração. É a prova da tua fé. E aquela mulher lá de Serepta, aquela senhora, fica imaginando aquela velhinha, né? Bem pobrezinha já. E ela tinha determinado o que ela tinha nas mãos dela representava morte para ela e para o filho. Aí então vai e faz primeiro para mim. Ela acredita, ela não olha para as circunstâncias,
e vai e faz primeiro para o profeta. E aí o que acontece? Acontece a manifestação da fé através das obras. E aí, simplesmente ali, ela vai e faz. E aí, sim, o profeta faz o que diz lá Ezequiel 44, logo no final. Ele fez repousar a bênção de Deus sobre a casa dela. E ele diz, tão certo como vive o Senhor, não vai faltar farinha e não vai faltar pão, não vai faltar nada, nada, nada. Você vai ter fartura. No tempo de escassez, você vai ter fartura. E ela foi abençoada. Então esse negócio da pessoa ficar falando, o dízimo, a oferta é da lei. Então, cada um tem a sua fé. Eu estou sendo abençoado no tempo da escassez. Eu verdadeiramente, quando as pessoas falam, Pastor Lima, e o que o senhor acha da pandemia? Eu acho muito triste, eu estou chorando com as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, eu estou chorando mesmo, estou orando por essas vidas que estão acamadas num leito de enfermidade, mas também, particularmente falando, eu estou vendo os cuidados de Deus sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu lar. Aonde os recursos do mundo se acabou. Deus, ele se manifestou como Deus, como em Salmos 37 diz, em tempos de escassez, em tempos de fome, você não será envergonhado. E eu verdadeiramente, nesse tempo, é o tempo onde Deus supriu muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu pensava. Por quê? Por causa do exercício da fé. Quando nós exercitamos a fé e colocamos ela em prática através das obras, Deus, ele se manifesta. Por quê? Eu entendo dessa forma. Talvez outros teólogos entendam de outra forma, mas eu entendo que Deus, ele está dizendo para mim assim, todos os dias, em quem você acredita? Nas coisas do mundo? Até mesmo nas coisas que eu te dei? Ou em mim? Foi o que aconteceu com Abraão, o qual a palavra de Deus nos está revelando aqui. O que mais Abraão queria? O que mais Abraão quis era o que? Um filho. E Deus simplesmente foi provando Abraão. E Abraão, na sua velhice, ele tem um único filho. E aí, o que Deus faz? Deus pega e pede o filho para Abraão. Mas Deus é homicida, Deus iria... Não, Deus não é isso, nada disso que você está pensando. Deus, ele só quer saber. Deus também, ele tem sentimento, irmãos. Deus, ele ama. Você esqueceu que Deus, ele ama? Ele ama você. A palavra de Deus diz que o Espírito dele tem ciúmes de nós. Então eu creio que Deus, ele olhou para Abraão e falou, agora eu perdi o quê? Porque a palavra de Deus fala que Abraão se tornou o quê de Deus? Amigo de Deus. Sim ou não? Então eu creio que todo amigo... Vocês lembram aquela época que a gente tinha os amigos assim, e de repente o amigo arrumava uma namorada? Aquele amigo que você gostava? Você não ficava com ciúmes? Sim ou não? Não porque você é gay, não é isso. Mas por causa daquela amizade, você fala, agora acabou tudo, né? Ele vai só, né? Não vamos mais jogar bola junto, não vamos mais passear. É ou não é? Deus também tem ciúmes de nós. Eu creio que Deus olhou para Abraão e falou, poxa, agora deu um filho, o filho dele vai ser amigo dele e tal. E aí Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho. O que Deus queria ver? O coração de Abraão. Se Abraão ainda temia e amava a Deus. Aleluia. Olha que intimidade, cara. E ali simplesmente Abraão, ele obedece. E ele vai provar para Deus mais uma vez que o coração dele não estava apegado nas muitas riquezas que Deus tinha colocado na mão dele, porque Abraão, depois que ele aprendeu a sacrificar, adoração nunca é sacrifício, me perdoe a expressão, né? A pessoa que fala que o dízimo é sacrifício, me perdoe, isso não é sacrifício, isso é adoração. Dízimo e oferta não é sacrifício. Eu vejo muitas igrejas, a minha visão, o meu pensamento é o quê? É que quando eu entrego meu dízimo e minha oferta, eu não estou sacrificando, eu estou agradecendo.
com adoração a Deus. Poxa, até que o Senhor me ajudou. E quantas vezes nós, eu e minha esposa, eu guardava o envelope do meu dízimo dentro do paletó que eu pregava na igreja. E eu só tinha aquele paletó, gente. Se eu soltasse ele, ele ia sozinho para a igreja fazer culto. E às vezes faltava o leite, acabava o leite naquela noite, acabava alimento, e a gente podia pensar, né? Pô, mas tem aquele dinheirinho guardado lá no paletó, Deus vai entender. Nós nunca tocamos naquilo que era de Deus. E no outro dia, minha esposa é testemunha, ela está assistindo, no outro dia encostava carro na porta da minha casa com compras e mais compras de alimento, que nem eu, se entrasse no mercado naquela época, escolheria aquele tipo de Danone, aquele tipo de... E aquela fartura vinha. E eu falava, poxa, Deus é fiel. Verdadeiramente Deus é fiel. E naquelas coisas lá no passado nós fomos vendo. Mas também quando Deus pedia coisas para nós, nós não recusávamos. Deus pediu carro nosso. Nós tínhamos ganhado um carro na obra. E aí Deus nos visitou e pediu o carro. E eu falei, não, nós vamos vender o carro e vamos ofertar na obra de Deus. E Deus em tudo foi nos acrescentando, né? Então, antes de olhar o que nós temos, aleluia, olhe o nosso desempenho em exercitar a palavra de Deus. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Lucas fez essa pergunta muito interessante, aonde é uma questão muito polêmica, mas é polêmica para crente que não quer ser crente. É crente que não quer praticar a obra. Porque eu não posso terminar um culto, né? Às vezes as pessoas reclamam, pastor, na live o senhor vai tirar dízimo e oferta. É lógico. Eu estou cuidando das minhas ovelhas que estão me ouvindo e também tenho que cuidar daqueles que estão se achegando, porque muitas pessoas até hoje acreditam que dízimo e oferta é para enriquecer pastor. Simplesmente essas pessoas acreditam dessa forma. Por quê? Porque nunca foram esclarecidos na palavra de Deus, na Bíblia. Nunca foram esclarecidos na palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela diz bem claro: e conhecereis o que é a verdade. A verdade é a própria palavra de Deus, porque Jesus, ele é a própria palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Ele sustenta toda a palavra de Deus. Então, quando simplesmente nós praticamos essa palavra, Deus, ele nos honra, ele nos abençoa. E muitas das vezes parece loucura, né? Mas é no meio dessas loucuras que Deus vai te honrar, né? Dízimo e oferta, muitas pessoas que não são esclarecidas. Então eu tenho que vir aqui na live agora, porque a igreja, né, muitos vão ouvir depois, mais tarde, depois do almoço, né? Tem que entender que se eu deixar de anunciar o que Deus fez primeiro por nós, eu peco como pastor. Você sabia disso? Muitos teólogos uma vez vieram discutir comigo e eu não expliquei o que eu penso. Eu mostrei na palavra de Deus para eles o que a palavra de Deus manda. Se o próprio Deus não poupou o próprio Filho como oferta para nós, Deus, ele é o maior ofertante. Ele é o maior doador de primícias. Você sabia disso? Jesus é a primeira primícia de Deus por nós. Você sabia disso? Deus, ele é doador, ele doou o próprio Filho. E através de um único filho que a Bíblia fala. Quantos filhos Deus não tem hoje? Deus, ele sabe e ele honra a matemática dele. A matemática dele é 5 pães e 2 peixinhos. São 7 para muitos. A matemática de Deus é uma multidão saciada. A matemática de Deus é que ele amou o mundo de tal forma que ele deu o único filho dele, o único, um só. E através de um filho que ele deu, todos que creem em Jesus se tornam o quê? João 1:12. E todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus hoje não estão
nascendo para o Senhor. Então Deus, ele entende do que ele está falando. E se nós entendermos desse mistério de Deus, que é a fé, aleluia, nós vamos bem longe. Mas a palavra de Deus aqui também nos fala sobre quem? Olha, não adianta você ver um necessitado e falar para ele, tenha fé, Deus vai melhorar, e não dar o alimento cotidiano para ele. Gente, que fé louca é essa? Eu já vi pessoas necessitadas e outras pessoas, não, Deus vai te honrar, eu vou orar por você. Às vezes a pessoa não está precisando de oração, ela está precisando do alimento, ela está precisando da comida. É isso que o nosso irmão Tiago está dizendo. O que adianta? Eu ver a necessidade do meu irmão e simplesmente eu vou orar por você. Deus vai entrar com providência. Se eu posso fazer, se está ao meu alcance, eu tenho que fazer. É isso que é ser irmão. Não adianta você falar que é irmão das pessoas se você não honra as pessoas como seus irmãos. Sim ou não? Então, quando o Tiago está falando, olha, se você vê alguém necessitado com fome, não adianta você dar um tapinha nas costas dele, nesse tempo de escassez, e dizer para ele, Deus vai te honrar. O mínimo que você tem que fazer é ensinar. O que eu faço? Eu ajudo? Sim. Eu ensino primeiro a palavra de Deus, porque pregar para rico ficar mais rico é fácil. Eu quero ver você fazer o que... vamos pegar... Minha filha está lá no Maranhão fazendo missões, lá na base de missões. Eu quero ver você pegar um povo pobre e ensinar ele a enriquecer. Eu sempre falei para minha filha, eu falei para minha filha e para um missionário presbiteriano também, olha, ensina eles a lei do dar e dar-se-vos-á. Porque é a lei que Coríntios mostra, ali Paulo, ele fala sobre os macedônios. Os macedônios, eles viviam o quê? Numa profunda pobreza. Imagina, abaixo do extremo da miséria, eram os macedônios. E eles ouviram essa palavra que nós estamos aqui ministrando. E eles acrescentaram fé no coração deles. E eles simplesmente se propuseram em ajudar a obra missionária do apóstolo Paulo com as igrejas da Judéia. E, se eu não me engano, Tito, ele tentou impedir. Não, olha, vocês são pobres, não desfaz do que vocês têm, não. E aí, o que aconteceu? Está no capítulo 8 de Coríntios. O que aconteceu? Paulo, ele repreende Tito e diz, olha, não impeça eles de enriquecerem. E aí sim, no versículo 9 diz, pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês, Jesus se fez pobre. Toda a pobreza, toda a miséria, toda a maldição estava sobre Jesus naquela cruz. E a bênção só vai se materializar nas nossas vidas quando nós acreditarmos na palavra de Deus e exercitarmos ela. E era o que os macedônios estavam fazendo. Os macedônios, eles simplesmente ali viram como que funcionava e se dispuseram, nós vamos, mas vocês já são pobres, vocês estão pobre. Mas o apóstolo Paulo diz que não seja impedido essa bênção na vida deles. Então, se eu conheço uma pessoa pobre, miserável, eu vou sim ajudar ela, vou dar alimento para ela, mas eu vou ensinar ela a multiplicar o que ela tem. Multiplicar o que ela tem. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes você recebe uma cesta básica, você só sabe receber. Um exemplo, estou te dando um exemplo. Às vezes a pessoa só sabe receber uma cesta básica, mas não sabe chegar naquela cesta básica e, olha, tem 2 pó de café. Eu vou tirar um pó de café, olha, tem... E simplesmente compartilhar aquilo que ela tem com outrem, ou com uma instituição que vai doar aquilo. Ela só é que nem o mar morto. Eu recebo, só quer receber. Não quer também doar. E eu creio que nos tempos de hoje, Deus está provando a igreja.
Tem muita gente estocando alimento sem compartilhar o que tem com outros. Mas vai faltar. O que vai faltar, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Nós servimos a um Deus que em tempos de escassez, em tempos de adversidade, Ele é Deus. Ele vai suprir. Sim ou não? Você crê ou não? Agora me perdoa a expressão, pega para capar, vamos dizer. Aonde Deus, Ele simplesmente quer mostrar o que Ele é e o que Ele pode fazer. Então, ou você vive, o meu justo viverá pela fé. Chegou o tempo. Meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé, e se ele voltar atrás, a minha alma, eu não tenho prazer nele, diz o Senhor. Então, para que Deus tenha prazer em mim, peraí, eu vou praticar o quê? Vou compartilhar, vou aprender a multiplicar o que eu tenho. Até nos alimentos, nas roupas. Às vezes a pessoa vai doar uma roupa, ela doa aquela que já está furada, debaixo do sovaco, ou aquela roupa desbotada. Não tem nada contra. Você que pode fazer isso, faça. Mas você que pode comprar um tênis novo para dar de presente para uma pessoa, poxa, aí a pessoa fica olhando no Deus Nike. Eu me lembro uma vez que eu ia orar no monte, e eu sempre vi um menino descalço. E eu tinha comprado um tênis Nike, e aquele tênis lá eu gostava dele, a cor tal, e eu tinha até pouco usado ele, eu gostava de usar ele na moto, sabe? E eu olhava aquele menino lá no monte, de chinelo de dedo, isso faz pouco tempo. Eu olhava ele de chinelo de dedo, e frio, eu falava assim, caramba, né? Beleza, eu cheguei para ele, olha, eu posso te dar um presente? Pode. Olha, amanhã na oração aqui no monte, eu trago o presente para você, tá bom? Eu peguei, fui e levei aquele tênis Nike. Ah, mas é um Nike, pastor. E daí? É um Nike. Ele é Deus. Aleluia. E Deus sempre foi Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda a compartilhar. Às vezes você tem o coração apegado nas coisas. Não consegue exercitar a tua fé pela obra. Você só tem fé para eu vou orar, Deus vai mudar. Tem coisa que não é oração. Existem coisas que Deus não pede para você orar. Moisés estava diante do Mar Vermelho e ele foi tentar orar e Deus falou, Moisés, negócio é o seguinte, estende o cajado. Qual a autoridade Deus colocou sobre sua vida? A autoridade de administrar os teus bens, a autoridade de ter as coisas. Você já perguntou aí para os teus irmãos, para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus irmãos de fé, primeiro os domésticos da fé, se eles têm alguma necessidade? Ou você, porque o crente, para olhar a vida do outro, ele é perito, sim ou não? Estou errado ou não? O crente, para ficar de olho na vida dos outros, é muito bom, mas para suprir a necessidade que o outro tem, não. O crente, ele sabe de tudo da tua vida. Nós temos os pequenos grupos de crescimento, às vezes nós anunciávamos culto em lares novos. Em lares novos. E pessoas, nós nem convidávamos aquela pessoa, porque quando nós começamos o culto num lar novo, é só a família que participa. E aí a pessoa ela já descobria o endereço aonde o pastor ia estar e ia para lá. Não que eu estou chamando a pessoa de enxerida, mas já sabia das regras da Igreja Vida. Olha, no culto novo no lar é só para a família. Não é pessoa. Então o crente ele tem essa perspectividade de ser um GPS, de observar a vida do outro. Mas não adianta só observar e não olhar as necessidades do outro. E ficar dizendo, Deus vai mudar, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai operar, com coisa que Deus... Nós temos que sim orar e agir, fazer algo. É isso que o Senhor, eu creio, que deve estar, e eu tenho quase que certeza absoluta que Deus está provando a igreja dele nos dias de hoje, para ver se você está compartilhando o que você tem com o próximo, com o mais necessitado. Ah, mas vai faltar para mim. Então você não crê em Deus, porque Deus é um Deus que no meio à escassez... Você já tentou ficar pobre? Eu já tentei ficar pobre. Depois que eu conheci Jesus, entrei nos caminhos do Senhor, eu tentei ficar pobre. Eu tentei de todo jeito ficar pobre, eu não consegui.
Eu sou rico em Cristo Jesus. Eu sou rico em tudo que Deus me dá. Olha, pastor, mas o senhor não tem muito dinheiro, o senhor não tem muito isso. Mas eu sou rico. Se eu falar que eu sou pobre, eu estou crucificando a Cristo novamente naquela cruz. Eu sou rico, tudo que Deus me deu é riqueza. Ele me deu coisas que o dinheiro não compra. Você sabia disso? Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhas que eu amo, eu cuido de uma igreja, eu cuido de vocês, eu amo. Isso ninguém compra. Isso ninguém compra. Amém? Amados, em nome do Senhor Jesus, eu não vou pedir para ninguém fazer mais pergunta não, porque essa daí, olha aí, ó, já deu uma pregação. Nós já estamos aí, né? Não extrapolamos o tempo ainda não. Amém? Em nome do Senhor Jesus. É isso que é a fé. Então, só para resumir, eu sempre ensino minha filha, que está lá num lugar mais escasso de pobreza, a ensiná-los a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o verbo que se fez carne. Hebreus também nos diz, capítulo 1, versículo 3, que ele sustenta toda a palavra de Deus. Então, ele é a própria palavra de Deus. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, eu sempre ensino ela, olha, ensina eles a serem dizimistas e ofertantes no que eles têm. Ah, mas eles são muito pobres. Não. É aí onde Deus vai prosperá-los, vai enriquecê-los. Como aconteceu na vida daquela viúva de Sarepta. Amém? Poderia falar de várias viúvas da Bíblia aí, mas vamos parar por aqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Está colocada a palavra aí, eu não vou fazer mais pergunta, porque essa pergunta que eu fiz, o Lucas já bateu numa que, olha, para responder foi quase que 30 e poucos minutos. Amém? Espero ter esclarecido para vocês, em nome do Senhor Jesus, essa palavra, para que vocês tenham vida e acreditem no Senhor Jesus e não nas coisas deste mundo. Amém? Então, vamos fazer uma oração? Olha, eu vou fazer 3 orações. Eu vou fazer uma oração por vocês, pelos vossos lares, amém? Eu vou fazer uma oração consagrando todo o dízimo, toda a oferta a Deus, amém? Então você que vai transferir para as contas da igreja, você que vai, pega o número das contas, amém? Faça a transferência. Você que já fez a transferência nessa semana, eu vou estar orando agora, vou estar consagrando a Deus todos esses valores. Eu só peço, se você conseguir fazer depósito ou transferência identificada, oferta, né? Ou dízimo, fica melhor para administrar isso, né? Sabermos o que é o que não é, amém? Isso ajuda bastante na hora da contabilidade aqui. Amém? E também, se não quer se identificar, não tem problema, em nome do Senhor Jesus. E a terceira oração vai ser a bênção sacerdotal. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, vamos unir nossa fé. Eu quero apresentar as famílias enlutadas. Eu quero apresentar, vai colocando na sua lista aí no momento da oração juntos. Quero apresentar pessoas que estão internadas agora, pessoas que foram diagnosticadas com qualquer tipo de mal, não só o coronavírus, mas existem outras pessoas que também sofrem com outras doenças, enfermidades. Eu quero apresentar essas pessoas, essas causas e todos vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então a Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro agora juntamente com todos que estão, ó Senhor, ligados na mesma fé através dessa live. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que estão representando seus lares. Que o Senhor repouse sobre cada casa, sobre cada família, ó Deus, a tua bênção, ó Pai. Ó meu Deus, que a tua presença manifeste sobre cada familiar, em o nome do Senhor Jesus, até mesmo os animais domésticos sejam, ó Deus, abençoados. Eu peço a ti, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus,
Meu Pai, também quero apresentar pessoas que neste momento estão sofrendo, ó Deus, em meio, ó Senhor, às UTIs, ó Senhor, em meio às enfermidades, às doenças que os médicos e a medicina não têm conseguido, ó Senhor, agir e operar. Eu peço a Ti, ó poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, visita esses leitos de enfermidade, pessoas que estão gemendo de dor, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão em coma neste momento, ó Senhor Deus, pessoas, ó Pai, que foram desenganadas, ó Senhor, pessoas, ó Senhor, que estão, ó Pai, com o psicológico, ó Senhor, abalado por causa dessa doença, enfermidade que surgiu, ó Senhor. Ó meu Deus, que todo mal agora, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, seja paralisado sobre essas vidas, ó Senhor, seja repreendido, amarrado todos estes demônios, ó Senhor, e lançados no mais profundo do inferno, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, visita os familiares, ó Senhor, visita, Senhor, aquelas pessoas que estão enlutadas, ó Pai, pessoas que sofreram a perda de um ente querido, ó Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, abençoa-os com o Teu Espírito, os consolando, ó Pai, porque não existe consolo maior que, ó Deus, a plenitude do Teu Espírito, ó Senhor, refrigerando a alma dessas famílias, ó Pai, desses amigos, desses irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus, também, ó Pai, eu consagro ao Senhor agora todos os dízimos e ofertas, ó Senhor, ó meu Deus, depositados, ó Senhor, nesse ministério, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor multiplique esses valores em medidas incontáveis, ó Senhor. Ó meu Deus, meu Pai, eu sei que Tu sempre faz isso, Senhor. Aleluia, mas eu oro desta forma para que o povo creia e saiba que o Senhor é Deus. Da mesma forma, sobre todo dizimista, sobre todo ofertante, ó Pai, como sacerdote do Senhor, eu quero fazer, Senhor, meu Deus, que uma bênção toda especial repouse sobre esses lares, sobre essas casas, que eles venham ter com fartura em meio à escassez, conforme a Tua palavra diz, Senhor, que eles venham ter para emprestar e não tomar emprestado, Senhor, que verdadeiramente eles possam mostrar, Senhor, a diferença entre os que servem dos que não servem, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, manifesta-te com a Tua glória, com o Teu poder e mostra que o Senhor é Deus, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém, glória a Deus. E se você precisar de alguma coisa em particular, você pode me procurar em inbox, tá? No meu WhatsApp. Depois eu peço para minha esposa colocar aí o número do meu WhatsApp, né? Mas eu já vou falar, é 19 996 24 7856. 19 996 24 7856. Mas ela vai deixar aí no letter aí, nos comentários, tá? E se você for um dizimista, um ofertante, Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Cristo. E você que não é, venha participar desse ministério. Esse ministério tem um solo fértil, graças a Deus. Amém? Porque nós não temos medo de ministrar a palavra de Deus, né? Então, pastor, mas senhor, eu não tenho medo, eu vou temer homem. O que o homem pode fazer? Desde quando eu me converti, eu levo o nome de ladrão, de safado, sem vergonha. Antes dessas minorias terem surgido, hoje você não pode falar mal do A, do B, do C. Você leva um processo. Mas na minha época de convertido, eu era o Bíblia, eu era o fanático. As pessoas me faziam bullying comigo. E nós cristãos somos os precursores e resistimos até aqui. Agora você não pode falar pro cara lá, você é isso? Já vai na rede social e fala, fazer o quê, né? A gente é forte, não aguenta. Em nome de Jesus. Gente, bom domingo para todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus.
E bora curtir esse friozinho aí. E se você puder ficar em casa, fique em casa, se resguarde. Não fique dando uma de super-herói aí, dando peito pro vírus aí. Amém? Vamos orar a Deus para que Deus venha agir. Praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, viu, meu irmão? Não fica pensando aí que em todo lugar que você pisar o teu pé ali é a tua casa não, viu? Então vigia. Amém? Deus abençoe todos vocês. Um bom domingo, uma excelente semana para todos vocês, em nome de Jesus. Quinta-feira nós estamos de volta. Deus abençoe.